autos corresponde ao afastamento por determinação do CNJ de interinos que exerciam a titularidade de serventias extrajudiciais em caráter precário e sem observância dos requisitos constitucionais e legais para a investidura na função. Em circunstâncias tais, compete ao Tribunal, mediante exercício do poder discricionário, em meu entender, escolher os titulares que responderão provisoriamente pelas serventias extrajudiciais até provimento definitivo do cargo mediante regular concurso público. Cuida-se de exercício da função fiscalizatória sobre os atos notariais e registrais conferida ao Poder Judiciário pela Constituição Federal. Por conseguinte, nos casos de afastamento de oficiais interinos, não há direito subjetivo dos substitutos mais antigos ao exercício temporário da titularidade das serventias extrajudiciais. Em conclusão, senhores conselheiros, estou propondo o conhecimento do presente recurso administrativo, mas o desprovimento e, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada. Por unanimidade, o CNJ negou o provimento ao recurso. Outro destaque desta sessão, recurso administrativo no procedimento de controle administrativo número 1942. O tema é o funcionamento das catracas eletrônicas e da obrigatoriedade da revista pessoal na entrada de tribunais. De acordo com magistrados, criou-se uma discriminação ilegal, já que passam pela entrada os cidadãos comuns e advogados que frequentam o local para trabalhar. Vamos direto ao voto do relator, conselheiro Felipe Locke. O voto está afirmado no seguinte sentido, senhor presidente. Como já afirmado na decisão monocrática proferida, o Conselho Nacional de Justiça já tem posição firmada sobre a questão posta. E exatamente por esta razão, o pedido da OAB do Rio de Janeiro foi liminarmente indeferido nos seguintes termos. Aí eu transcrevo a decisão que indeferiu liminarmente. E mais, cito aqui os PCAs de número 09, os pedidos de providência de número 461 e 1246. Nesses procedimentos, pedidos análogos foram indeferidos. Tanto, inclusive, da OAB do Rio de São Paulo. Quanto às demais, as mais recentes decisões, PP 461 e 1246, a primeira da relatoria do conselheiro Alexandre de Moraes, datada de setembro de 2006, e outra da conselheira Ruth Carvalho, de janeiro de 2007, estas concluem exatamente no mesmo sentido do primeiro precedente já analisado pelo plenário, ou seja, que não caracteriza ofensas prerrogativas do advogado, a inserção de equipamentos de segurança e outros procedimentos nas dependências dos prédios de justiça. Eu aqui transcrevo as emendas desses dois procedimentos. Neste último procedimento, vale consignar que a relatora Ruth Carvalho promoveu revisão de seu posicionamento anterior, vencido em plenário quando do julgamento do PCA número 09, para admitir que, e aí eu cito o procedimento dela, esclarecendo que não havia esta possibilidade. É importante ressaltar, senhor presidente, que no pedido inicialmente formulado pela OAB, foi citado o voto da conselheira Ruth Carvalho como se fosse o voto vitorioso, quando na realidade foi o voto vencido. E aqui eu fiz questão de transcrever o voto vencedor, que indeferiu a pretensão idêntica da OAB de São Paulo em caso anterior. Por outro lado, percebe-se que não há qualquer desigualdade no tratamento dos advogados. As novas catracas eletrônicas instaladas são capazes de fazer a leitura das carteiras dos advogados, da mesma forma que fazem as demais catracas quanto aos servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No ato do tribunal, que regula os novos equipamentos, há a deliberação no sentido de que os advogados que portem bolsas, malas, passos ou assemelhados devam ter tais objetos submetidos aos aparelhos de raio-x. Não há qualquer previsão de revista pessoal, além do que o ato normativo conjunto do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça daquele Estado estabeleceu que, em qualquer caso, havendo circunstância que gere suspeita, poderá ser feita inspeção mais acurada para ingresso nas dependências do fórum de quem quer que seja. Ademais, é bom que se ressalte que nos dias de hoje a passagem de pastas, bolsas e outros materiais pelo sistema de raio-x é praxe não só em prédios públicos, como também em aeroportos e outros locais de grande concentração de pessoas, sendo, aliás, prática recomendada.
Por outro lado, senhor presidente, gostaria de acrescentar que no próprio Conselho Nacional de Justiça esta prática é adotada. E as pessoas que aqui ingressam e trabalham aqui, ingressam por portaria específica e diversa daquela pelas quais entram os advogados e o público em geral, que são submetidos naturalmente ao procedimento de raio-x quando trazem objetos consigo. Prática idêntica, aliás, é adotada no Supremo Tribunal Federal e não tenho notícia de que a OAB tenha pleiteado no Supremo que os advogados ingressem no recinto da nossa maior corte de maneira idêntica à maneira pelas quais os ministros lá ingressam, de modo que não há que se falar em quebra da isonomia na presente hipótese. Por tudo isso, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e estou propondo a rejeição do mesmo, mantendo a decisão. Por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso. Próximo destaque de hoje, pedido de providências 2153. Trata-se de pedido de providências instaurado por iniciativa do próprio CNJ, a partir do julgamento de outro processo, o recurso no PP 3456. O objetivo é que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informasse a situação dos cartórios no Estado após a Constituição de 1988, quantos vagos, quantos privados e o regime jurídico dos titulares dos ofícios. A partir das informações, foi apresentado o relatório e o voto do conselheiro Jorge Mauric. Vamos conferir as providências recomendadas pelo relator a partir de artigos da Constituição Federal. E logo em seguida, vamos conferir como ficou a decisão deste julgamento na proclamação do conselheiro João Orestes Dallazen, que presidiu a sessão. A leitura conjugada das normas referidas leva a concluir que hoje sejam tomadas as seguintes medidas a respeitar a transitoriedade da situação da Corte de Origem, bem como o atual comando constitucional. Com relação àqueles que já estavam no exercício do cargo de escrivão antes da promulgação da Carta de 1988, seja qual for a forma de provimento, continuarão no cargo até sua vacância, sendo que esses cargos deverão ser considerados cargos em extinção, nos termos a contrário senso dos precedentes azarados por ocasião do julgamento dos PPs 2007, 1.014.814 e 2008, 1.007.777, relator conselheiro Paulo Lobo, continuando com o regime a que se submeteram. Com respeito aos que, após a Constituição Federal de 88, ingressaram nos cargos de subscrivão, subtabelião e de suboficial de registro civil das pessoas naturais, do registro de imóveis, do registro de títulos e documentos e das pessoas jurídicas de protesto de títulos, esses continuam com os cargos estatizados, porque foi a regra do concurso que se submeteram. Tais cargos serão igualmente considerados cargos em extinção. Evidentemente que, por decorrência lógica disso, serão inaplicáveis as normas dos artigos 222 e 223 da Lei Estadual número 37.3179, o qual assegurava acesso àqueles servidores aos cargos de escrivão, tabelião e oficial, vez que não há direito adquirido à manutenção do regime anterior, consoante tem decidido o Supremo Tribunal Federal, em acórdão que cito, e se não estou enganado, há um precedente do conselheiro Zé Adonis no mesmo sentido, dizendo que não há acesso. Já aqueles que ingressaram por concurso público após a Constituição Federal de 1988 nos cargos de titulares, mas que, por força da lei estadual, seu regime é estatizado, continuarão mediante tal regime, porquanto também foi a regra que se submeteram ao participarem do certame. Após a vacância desses cargos, deverá ser efetuado concurso público, sendo que o exercício desses ofícios deverá ser efetuado de forma privada por delegação nos termos do artigo 236 da Constituição Federal e a legislação de regência assim estabelece. Quanto aos cargos vagos, que são 437, segundo informa o Tribunal de Justiça da Bahia, deverá a Corte providenciar concurso público no prazo de 6 meses, consoante já decidiu este CNJ, conforme o precedente que segue de relatoria